Por 3 dias, Johnny Depp tem testemunhado em um julgamento por difamação que, pelo menos em teoria, é sobre se Amber Heard o difamou em um jornal de 2018. O julgamento se transformou em um espetáculo no qual Depp testemunhou sobre tudo, desde tomar pílulas quando criança, até um colapso quase mental no qual o ator disse que usou seu dedo decepado para escrever nas paredes com seu próprio sangue, para contar as supostas mentiras de sua ex-esposa. Por que Depp está fazendo isso? Os advogados de Heard avisaram que o julgamento seria uma novela que exporia o verdadeiro Johnny Depp. Depp nega ter abusado de Heard, apesar da atenção pública trazida ao seu uso de drogas e suas violentas mensagens de texto. Ele disse que está obcecado em revelar a verdade e não quer desapontá-lo àqueles que o admiraram. Meu objetivo é a verdade porque me matou que todas essas pessoas que conheci ao longo dos anos e que essas pessoas pensariam que eu era uma fraude, declarou Depp na terça-feira. O ator disse que sua carreira no cinema sofreu depois que Heard escreveu um artigo publicado em 2018 no The Washington Post, no qual ela se referiu a si mesma como uma figura pública representando abuso doméstico. Heard nunca mencionou Depp pelo nome, mas os advogados de Depp disseram que era uma clara referência às acusações que Heard fez quando ela pediu uma ordem de restrição contra ele em 2016. Depp disse que as acusações e o artigo fizeram dele um pária de Hollywood, e custou-lhe seu papel na lucrativa franquia de filmes Piratas do Caribe. Os advogados de Heard argumentaram que a opinião de Heard era precisa e não o difamava. Eles disseram que a reputação arruinada de Depp foi devido ao seu próprio mau comportamento, e argumentaram que a Walt Disney Co. já havia decidido tirar Depp de Piratas do Caribe, meses antes da publicação do artigo. Quais são as alegações ouvidas? Heard acusou Depp de agredi-la física e sexualmente em várias ocasiões antes e durante seu breve casamento, muitas vezes em situações onde ela disse que ele bebeu tanto que mais tarde desmaiou. Depp disse que as alegações de Heard sobre seu abuso de substâncias foram grosseiramente embelezadas, e que ele nunca esteve fora de controle durante esse período de tempo. Os dois se conheceram em 2009, se casaram em 2015 e Heard pediu o divórcio um ano depois. Os advogados de Heard destacaram muitas mensagens de texto que Depp enviou a amigos contando a quantidade abundante de álcool e drogas que ele havia tomado, em um momento em que ele alega não ser um bebedor problemático. O ator Johnny Depp zombou da noção durante o depoimento no tribunal, na quarta-feira, de que suas constantes brigas com a ex-mulher Amber Heard o levariam a bater nela, e insistiu no interrogatório de que suas alegações devastaram sua carreira. Depp entrou com um processo semelhante na Inglaterra contra um jornal lá e perdeu. O juiz de lá descobriu que Depp agrediu Heard em uma dúzia de ocasiões e a colocou em medo por sua vida várias vezes. Espera-se que o ouvido testemunhe mais tarde no julgamento. Como Depp e Heard se conheceram? Depp e Heard se conheceram através das filmagens de O Diário do Rum, um filme produzido por Depp em 2011 baseado em um romance inicialmente inédito do falecido Hunter S. Thompson, que Depp descobriu enquanto vasculhava os papéis do jornalista Gonzo com Thompson, seu amigo. Depp disse que Heard era a personificação perfeita do personagem Femme Fatale do livro chamado Chenault. Esse é o Chenault que Hunter quer, lembrou Depp. Sim, ela definitivamente poderia me matar. Eles começaram a namorar alguns anos depois, com Depp retratando a parte inicial de seu relacionamento como um romance clássico de Hollywood. Depp chamaria Heard de Slim, enquanto ela o chamava de Steve, apelidos usados pelos personagens Humphrey Bogart e Lauren Bacall no filme de 1944, To Have and Have Not. Depp, com 58 anos, disse que também estava ciente da diferença de idade entre ele e Heard, com 36 anos, e comparou com a diferença de 25 anos entre Bogart e Bacall. Eu reconheço o fato de que eu era velha, grosseira foge e ela era esta criatura linda, disse ele. Como o casamento deles desmoronou. Depp disse que as coisas começaram a mudar em seu casamento, quando ele sentiu que, de repente, estava errado sobre tudo aos olhos de Heard.
Depp disse que Hard fez pequenas escavações nele, humilhou e repreendeu. Os insultos se transformaram em argumentos seculares completos dos quais não havia como entrar ou sair, disse Depp. Foi uma espécie de fogo rápido, uma espécie de desfile interminável de insultos, disse Depp. Johnny Depp testemunha em caso de difamação contra Amber Heard. Estou obcecado com a verdade. O ator Johnny Depp depôs na terça-feira em seu processo de difamação contra sua ex-esposa Amber Heard, dizendo que suas alegações de abuso doméstico contra ele eram perturbadoras, hediondas e não baseadas em nenhuma espécie de verdade. Logo depois, Heard começou a atacá-lo fisicamente, disse Depp. Ele disse que uma vez ela jogou 2 garrafas de vodka nele, a segunda delas explodiu e cortou o dedo até o ponto onde o osso foi exposto. Depp disse que usou o sangue resultante para escrever em suas paredes e contar mentiras em que ele tinha pego Heard. No hospital, Depp disse que mentiu para proteger Heard e disse aos médicos que ele havia se machucado. Os advogados de Heard afirmam que ele cortou o próprio dedo. O que aconteceu no voo de Boston? Um dos principais pontos em disputa é o que ocorreu em um voo privado, de 2014, de Boston para Los Angeles que Depp e Heard levaram enquanto ele estava filmando o filme de gangsters, Black Mass. Ouvi dizer que Depp agrediu no voo enquanto ele estava bêbado. Depp testemunhou que tomou 2 pílulas de oxicodona, um opiáceo ao qual ele admite que era viciado na época, e se trancou no banheiro do avião e dormiu para evitar que ela se incomodasse. Ele disse ao tribunal que bebeu apenas um copo de champanhe enquanto embarcava no voo. Mais textos que ele enviou ao ator Paul Bettany, na época referiam beber meia garrafa de uísque, 1000 vodkas Red Bull, e 2 garrafas de champanhe antes do voo. Os advogados de Heard também apontaram mensagens de texto que Depp enviou para Heard após o voo, dizendo: mais uma vez eu me encontro em um lugar de vergonha e arrependimento. Eu tenho que melhorar. O julgamento está acontecendo no Tribunal do Condado de Fairfax, Virgínia. Os advogados de Heard tentaram o caso na Califórnia, onde os atores residem. Mas um juiz decidiu que Depp tinha o direito de trazer o caso para a Virgínia, porque os servidores de computador do The Washington Post para sua edição online estão localizados no condado. Os advogados de Depp disseram que trouxeram o caso na Virgínia, em parte porque as leis aqui são mais favoráveis ao caso deles.